A graça e paz, amados irmãos. Hoje, em especial, nós queremos fazer o capítulo 11º dia do jejum que nós estamos fazendo da loucura do merecimento, 21 dias para sairmos da justiça própria. E a palavra do dia de hoje é descanse na justiça de Cristo. As pessoas do mundo, elas gostam de dizer que se Deus está no controle, então ele não tem conseguido fazer um bom trabalho, porque o mundo está uma bagunça. E especificamente no dia de hoje, por exemplo, estamos fazendo essa ministração para que você acompanhe em casa, pelo fato de que com a greve dos caminhoneiros, com a alta dos preços dos combustíveis, e o povo está protestando, e acho que está justo isso, sobre os aumentos abusivos dos preços e das tarifas, enfim, nós pagamos impostos absurdos em nosso Brasil. E essa palavra cai muito bem a calhar hoje, quando fala que o mundo está uma verdadeira bagunça. Mas a verdade é que este mundo ele não está debaixo do controle do Senhor. Se você quer ver como é um mundo governado por Deus, então você precisa ir para o céu, porque lá é um lugar governado por Deus. Quando Deus governa, nós passamos a trilhar, a andar, a palmilhar em ruas de ouro. A verdade é que quando Deus criou o homem, então ele deu domínio ao homem sobre toda a criação. Lá em Salmos capítulo 115, no versículo 16 diz: os céus são do Senhor, mas a terra ele deu aos homens. Deus não é como alguns que dão e depois pegam de volta porque não está contente de como as coisas que ele deu estão sendo cuidadas. Deus não é assim. Ele deu para Adão o domínio sobre a terra. E então o homem é que está no controle deste mundo. Todavia nós sabemos que no Éden o diabo entrou na serpente, pois uma vez que ele não é o homem, precisava então de um meio para poder ter expressão na terra. Ele tentou o homem a cair, e com a queda o homem deu ao diabo então o domínio sobre todo mundo, tanto que nós dizemos pela palavra que o mundo jaz no maligno. Quando foi tentado no deserto, o diabo disse para Jesus: dar-te-ei toda esta autoridade, a glória destes reinos, porque ele me foi entregue, e eu dou a quem eu quiser. Isso está lá em Lucas capítulo 4, versículo 6. Quem deu ao diabo a autoridade dos reinos? Certamente foi Adão, no dia da queda. Dessa forma, então, você não pode culpar a Deus por causa do caos do mundo. Você não pode culpar a Deus por causa da bagunça que está na terra. Culpe o homem, culpe o diabo, mas nunca culpe Deus. Cada doença, cada praga, cada calamidade, ela é forjada pelo diabo e não por Deus. O mundo jaz no maligno. 1 João, capítulo 5, versículo 19. A verdade é que Deus odeia o pecado. Deus odeia a doença e, mais que tudo, Deus também odeia a morte. Entretanto, se Deus sabe de todas as coisas, por que ele não impediu o homem de pecar? Você precisa entender que isso é uma questão de liberdade de escolha. O homem não foi criado para ser um robô. Deus não tirou a autoridade do homem, porque ele entregou o domínio a Satanás. Esta então é a realidade do mundo. Os homens possuem liberdade de escolha. Deus não vai impedir o homem de fazer as suas próprias escolhas. E lembre-se de que você é livre para escolher o que quer fazer, mas não é livre para escolher as consequências das suas escolhas. Você pode escolher colocar a mão no fogo, mas não é livre para escolher não se queimar. Pode escolher o pecado, mas não pode escolher a consequência do pecado. O homem pecou, mas Deus não nos abandonou. Ele enviou seu Filho Jesus, e esse Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados, para que o homem não precisasse tentar todo o seu esforço para alcançar o Pai. Se você está tentando fazer o seu melhor para alcançar a Deus, isso significa que você está se negando de que você é um pecador. Você está dizendo com as suas ações que você possui bondade suficiente para agradar a Deus. Eu sei que você deve ser o melhor, ou deve ser melhor do que a maioria das pessoas, mas o padrão para entrar no céu não é você, não é as suas qualidades. O padrão para entrar no céu é o próprio Senhor Jesus.
Não basta ser melhor do que outros pecadores. É preciso ser tão bom quanto Deus. E diante de um padrão alto de exigência, não é difícil entender que nós precisamos de um Salvador que nos salve de todas as coisas que forem precisas ser salvas. Se alguém está lançado ao mar, não adianta você motivar ele a nadar o melhor que ele puder, mesmo que faça o máximo, ainda assim ele vai se afogar. Ele precisa de um Salvador. Não adianta mandar um livro de lições para ensiná-lo a nadar. E nem resolveria simplesmente mandar a ele uma boia. É preciso vir alguém de helicóptero que desça até essa pessoa, abrace-o e puxe-o para cima. Foi exatamente isso que Cristo fez por nós. Porque a lei, ela não pode nos salvar. No dia que o Senhor Jesus nasceu, a noite estava tranquila e repentinamente os céus se encheram de anjos. E eles proclamaram dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. E que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo e Senhor. Então Ele é o Salvador e não é alguém que veio trazer a lei. O homem tem vivido debaixo da lei por 1500 anos, desde que ela foi dada a Moisés. Veja o mundo hoje, ele está cheio de imoralidade, cheio de todos os tipos de pecados. Mas obviamente que a lei não é a solução, a moralidade não pode salvar. A lei ela foi dada para ser como um espelho, e esse espelho mostra a nossa verdadeira imagem. É como uma câmera de alta resolução, que ela mostra todos os detalhes defeituosos. Se a imagem é feia, a culpa nunca vai ser do espelho. Nós não amaldiçoamos o espelho, nós não quebramos o espelho em pedaços, nós nem dizemos para o espelho: espelho, espelho meu, olha se alguém é mais belo do que eu. Porque a culpa não é do espelho. O fato é que pela lei vem o conhecimento do pecado. E nós não somos transformados por contemplarmos a lei, mas por contemplarmos o Senhor. Para isso você precisa buscar a justiça de Deus. O Senhor Jesus disse que nós precisamos buscar o reino de Deus e a justiça deste reino. Ele não disse que deveríamos buscar a nossa própria justiça, mas a justiça do reino. E qual é a justiça do reino de Deus? A justiça do reino de Deus é Cristo em nós. Nós recebemos a justiça de Cristo gratuitamente. Como? Pela fé. Em Mateus capítulo 6, versículo 33 diz: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Muitos ainda pensam que a justiça do reino é algo que nós precisamos praticar, mas a verdade é que a justiça do reino de Deus é um dom de Deus. Nós recebemos a justiça do reino, que é o quê? Cristo, pela fé. E você precisa alimentar-se de Cristo como sua justiça. Lá no livro de Jeremias, o Senhor disse que levantará pastores que alimentarão as suas ovelhas de tal forma que elas nunca temerão, nunca ficarão em pânico e nenhuma delas se perderá. Como que o Senhor nos apacentará? Na verdade, essa palavra seria melhor traduzida como o Senhor nos alimentará. O Senhor fará isso porque Ele mesmo será a nossa justiça. Eu não sou a minha justiça própria, você não é a sua justiça própria. O Senhor é o Jeová Tzidkenu, que significa o Senhor é a justiça nossa. Em Jeremias capítulo 23, versículos 5 a 6 diz: eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e rei que reinará, e agirá sabiamente, e executará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias, Judá será salvo, e Israel habitará seguro. Será este o seu nome, com que será chamado Senhor, justiça nossa. É porque o Senhor é a nossa justiça que nós não ficaremos mais com medo. É porque o Senhor é a nossa justiça que nós não entraremos mais em pânico. É porque o Senhor é a nossa justiça que nenhum de nós se perderá. A maneira de nós apacentarmos hoje é levando o rebanho a entender a verdade do dom da justiça. Quanto mais nós nos alimentarmos da verdade de Cristo como nossa justiça, então menos medo nós sentiremos e mais seguros nós estaremos em nossa fé.
Mas quando estas coisas acontecerão? Os versos seguintes nos mostram que esse tempo é hoje. O tempo desta profecia é quando o povo de Israel vier do norte para habitar a sua terra. E isso já está acontecendo hoje. Jeremias capítulo 23, versículos 7 e 8 diz: portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que nunca mais dirão, tão certo como vive o Senhor, que fez subir os filhos de Israel da terra do Egito, mas tão certo como vive o Senhor que fez subir, que trouxe a descendência da casa de Israel da terra do norte e de todas as terras para onde os tinha arrojado, e habitarão na sua terra. Essa verdade do Senhor é a nossa justiça para hoje. Não era para aquele tempo do Velho Testamento, mas é para hoje, quando a profecia da volta de Israel está se cumprindo. Inclusive nós temos nos alegrado muito com as evidências do que anda acontecendo nos últimos dias. Esta semana mais uma embaixada, a embaixada agora do Paraguai, se constituiu na cidade de Jerusalém, junto com a embaixada americana, e cremos que em pouquíssimo tempo todas as outras embaixadas também dos outros países estarão neste lugar. Nós somos a geração que está sendo pastoreada pelo Senhor, com pastores segundo o seu coração. Que o Senhor Jesus venha abençoar muitíssimo a sua vida hoje. Ore ao Senhor sobre essa revelação, para que você possa então descansar na justiça de Cristo. Deus abençoe você com grande amor. Beijo no coração. Deus abençoe.